Agora começou. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é a última parte da organização curricular de Araucária, onde nós vamos estudar o texto introdutório do documento sobre a educação infantil, tá? Tá lá no final do documento. E quem já imprimiu o documento, né, que eu acho importante, até porque se vocês vão trabalhar em Araucária, né, que todo mundo vai passar no concurso, vai precisar desse documento aqui. Então, não custa imprimir, dá uma olhada, a gente acabou de fazer o simulado de Pinhais, eles cobraram um monte de documento de lá, documento do Conselho Municipal de Educação, então, fica aí, né, como um sinalzinho de alerta para a gente não ignorar aqui o documento de Araucária. Deixa eu ver onde ele está. Ih, está na língua portuguesa ainda. Tem chão. Eu esqueci de olhar no... Quem está com ele aberto aí, olha aí no índice qual é a página que começa a educação infantil. Eu sei que é uma das últimas. Esqueci de olhar, mas se eu voltar, demora muito. Geografia. 738? Qual? O meu aqui é 740. Qual? 740. 700? É. Ah, tá, beleza, então estamos chegando. É. Na realidade, é 738. Isso, ó, parte 3, educação infantil. Ótimo, então vamos lá. Educação infantil com essa letrinha pequena aqui. Então, introdução aqui do documento, como a gente leu as outras partes, né? E como eu disse já no vídeo do simulado, apesar de não estar, né, o documento completo do currículo de Araucária para professores, mas aqui, gente, ó, o primeiro tópico, concepção de educação infantil, PED. Então, nada melhor do que a gente beber direto na fonte Eu estou projetando o documento. Ah, não estou projetando o documento para vocês, bem louca, né? Achando que vocês estavam acompanhando. Pronto. Como a gente precisa entender a concepção, né? Vamos entender qual é a concepção do município, até porque a concepção do município tem que estar articulada com as diretrizes, o referencial do Estado e as orientações nacionais, tá? Então, vamos lá. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica, com ingresso obrigatório para crianças a partir de 4 anos de idade completos até 31 de março, conforme a orientação do Conselho Nacional de Educação, aprovado, né, pelo Conselho Nacional em 2018, que institui sobre o corte etário. Informação importante também. Então, a partir de quantos anos a criança pode ser matriculada na pré-escola em Araucária, né, com o ensino obrigatório para a educação infantil, a partir dos 4 anos completos até 31 de março. Fez 4 anos em julho, vai continuar na creche, e aí só vai ter direito, né, à matrícula no ano seguinte, porque vai fazer 5 depois de 31 de março, tá? De acordo com o artigo 29 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, esta tem como finalidade garantir, vamos lá, qual é a finalidade da educação infantil? Garantir o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, o trabalho na educação infantil, ele não é isolado, não é a escola desenvolve, né, uma ação e a família e a comunidade outra, não. O trabalho na educação infantil é complementar a ação da família e da comunidade, quando se trata principalmente da educação e do cuidado das crianças de 0 a 5 anos. Assim, a oferta da educação infantil no município de Araucária se dá conforme o Conselho Municipal de Educação, olha aí o Conselho Municipal que a gente viu que a banca FAFIPA gosta, né? Em seu artigo 7º. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para vocês poderem fazer o print.
A educação infantil será oferecida em unidades educacionais destinadas ao atendimento à infância em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Isso aqui está bem igualzinho o texto da LDB. Pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. E escolas de ensino fundamental, colégios ou instituições congêneres que atendam às especificidades desta etapa da educação básica. Ou seja, pode ter turmas de pré-escola numa instituição de ensino fundamental, sim, né? Desde que tenha ali um espaço adequado para atender às necessidades das crianças. Sendo dever do Estado garantir a oferta desta etapa de forma... Opa, ai meu Deus, eita nós. Fui longe, desculpe. Desculpa que eu me perdi aqui. Fui subir demais. De forma pública, gratuita e de qualidade, com igualdade de condições de acesso, permanência e pleno aproveitamento das oportunidades de aprendizagem. Em observância às diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4, definem a criança como. A gravação dessa aula eu também já coloquei ali no tópico 1, tá? Qual é a definição de criança? Qual é o conceito de criança? Então, ela é entendida como sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Muito bem. Então, é a concepção também seguida pelo município de Araucária, tá? Aquilo que está determinado na diretriz curricular nacional. Considerando a criança como protagonista do processo educativo, o currículo da educação infantil deve garantir, olha lá, indissociabilidade do ato de educar e cuidar. Dessa forma, essa etapa apresenta especificidades que são imprescindíveis a serem respeitadas, conforme aponta o referencial curricular do Paraná. A criança que frequenta essa etapa da educação básica deve ser respeitada a partir de suas manifestações de aprendizagem, que revelam um processo de desenvolvimento, o qual, em cada período, tem marcos referenciais comuns a depender das intervenções educativas. Ou seja, conheça a sua criança, né, e trabalhe conforme o seu processo de desenvolvimento para aquela faixa etária. A Base Nacional Comum Curricular estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui, gente, tem uma aula só sobre isso também lá na playlist da BNCC, só sobre os direitos de aprendizagem, mas vamos marcar e escrevê-los, tá? Isso aqui a gente tem que saber de cor na ponta da língua. Já vi provas cobrando quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança de acordo com a BNCC. Então, vamos lá. 6 direitos. Primeiro, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Anotem os 6 direitos. Ai, mas é rebeldes PDF. Ou eu sou burra que não sei mexer, né? PDFinho chato. É a partir destes que serão efetivados os 3 princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais, né, que orientam todo o trabalho na educação infantil? Os princípios éticos, políticos e estéticos, estabelecidos anteriormente nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para orientar o trabalho pedagógico dos profissionais da educação junto à criança nas instituições de ensino. Então, gente, para cada princípio, temos 2 direitos, tá? Então, o princípio, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Político é relativo ao direito de participar e expressar, tá? Político, você garantindo os direitos da criança de participar e de expressar, você está desenvolvendo ali o princípio político.
o princípio ético é o princípio de conviver e de explorar. E o princípio estético é o princípio de brincar e conhecer-se, tá? Se eu não me engano, é mais ou menos isso, mas assistam lá no vídeo da BNCC que eu retomo isso bem direitinho. Para orientar o trabalho pedagógico dos profissionais da educação junto às crianças, né, esses princípios nas instituições de ensino. Então, vamos lá. Considerando, então, quais são esses 3 princípios? Isso aqui também, gente, a gente tem que saber. Aí, se isso cai lá na prova para completar, né? Como a gente viu ali que eles gostam de usar essas questões de completar. Então, vamos ver. O que tem relação com os princípios estéticos? O princípio da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Dos princípios políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E dos princípios estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais, tá? Então, tá aqui os 3 princípios. Portanto, busca-se nas nas ações do cuidar e do educar, sustentar práticas pedagógicas que deem clareza às especificidades da educação infantil, concretizando, por meio do contexto em que os bebês e demais crianças estão inseridos, conhecimentos e saberes necessários que nortearão a vida escolar na primeira infância. Ao longo dos anos, a concepção de educação infantil vem se aprimorando e rompendo principalmente com a prática do assistencialismo e da escolarização da primeira infância, evidenciando uma criança como sujeito histórico de direitos que, interagindo com seus pares, com outras crianças, outros adultos, nos espaços e com diferentes objetos, constrói sentidos e conhecimentos sobre o meio que vive. Então, o que é a educação, qual é a concepção de educação infantil, né, e o que o município de Araucária acredita, né, o que o município de Araucária quer romper, com que prática? Com práticas assistencialistas, que é o quê? Cuidar da criança para a mãe trabalhar, né, basicamente isso. E de escolarização, o quê? É aquela antecipação, é a preparação para o ensino fundamental. Então, a pré-escola vai preparar. Não, hoje nós entendemos que existe um currículo para a educação infantil, que as crianças têm conhecimentos, saberes, né, direitos a serem desenvolvidos ao longo dos 5 anos, e existe um currículo do ensino fundamental, que tem as suas particularidades, as suas necessidades, entre elas, né, a questão relacionada à alfabetização, que está marcado, né, na BNCC, que deve acontecer no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. E se a gente olhar, né, a gente está estudando aqui a parte da educação infantil, né, não traz nada dizendo que a criança deve ser obrigatoriamente alfabetizada nessa etapa, tá? Essa etapa, a criança vai se desenvolver integralmente, vai ter acesso ao mundo letrado, né? Mas sem essa obrigatoriedade de antecipar conteúdos que são próprios do ensino fundamental. Vamos lá. Observando as especificidades da idade, os modos de aprender da criança e a necessidade da articulação entre os saberes sistematizados e as experiências às quais as mesmas precisam ser submetidas para aprimorar-se dos patrimônios ambiental, cultural, artístico, científico e tecnológico, são estabelecidos os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais precisam ser assegurados, garantindo condições de desenvolvimento das crianças em consonância com os eixos estruturantes da educação infantil. Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? São 2 eixos, brincadeiras e interações, tá? Anotem aí. Então, eixos são 2, brincadeiras e interações. Direitos são 6, depois a gente vai ver os 5 campos de experiência. Então, aqui ele traz novamente os direitos com a explicação, né? O que quer dizer o direito de conviver? Então, a criança tem direito de
conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Não vou me aprofundar, porque tem os vídeos lá, a playlist da BNCC, que eu vou falar de cada um deles, tá? Então, eu só vou fazer a leitura mesmo. Brincar cotidianamente, Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças ou adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, sua criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, o direito de brincar, vejam, a brincadeira vem como um eixo estruturante e como um direito, tá? Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, a escolha dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando também. Então, não é porque são crianças pequenas que só vão seguir as ordens dos adultos. Então, eles têm direito de participar, de pensar sobre as coisas, de dar a sua opinião, de se posicionar e de tomar decisões também. Explorar, direito de explorar gestos, sons, formas, movimentos, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, arte, escrita, ciência e tecnologia. E, por fim, direito de expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. E, o último, o direito de conhecer-se. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidado, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Muito bem. Então, aqui, cada direito, como eu falei, depois eles estarão lá bem explicadinhos na playlist da BNCC. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiência que se apresentam de forma articulada entre eles e são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e organizados em grupos por faixa etária, tá? Então, constitui um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, essa é a definição desse arranjo curricular que foi pensado para a educação infantil. Então, qual é o arranjo curricular, né, que foi definido pela BNCC para pensar, né, em como articular todo o conhecimento? Foi pensado, então, campos de experiência, onde esses campos de experiência abraçam de forma interdisciplinar todas as áreas do conhecimento, tá? Então, para cada campo de experiência, mais de uma área do conhecimento. Então, linguagens, matemática, ciências naturais, ciências sociais, elas estão presentes nos campos de experiência, mas de forma integrada, tá? O eu e o outro e o nós. Então, aqui é o primeiro campo de experiência, já anotem aí o nome dele, né? O eu, o outro e o nós, que vai dizer que na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão se constituindo, vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar, na coletividade, constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e simultaneamente identificando-se como seres individuais e sociais.
Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na educação infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Próximo campo de experiência, corpo, gestos e movimento. Com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes desta corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. Então, só para a gente identificar, né? Por exemplo, nesse campo de experiência, corpo, gesto e movimento, essa primeira parte que eu li aqui, a gente identifica diversas linguagens, como a educação física, a língua portuguesa, artes, né, linguagem das artes. Então, por isso que ele é um arranjo interdisciplinar, tá? Que, inclusive, o Paulo Fock, que é um dos redatores da base, ele nem gosta dessa palavra interdisciplinar, né? Ele prefere trazer para a lógica de intercampos, né? Então, são campos que dialogam entre si e contemplam as áreas do conhecimento neles e entre eles, tá? As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam as suas potencialidades, seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas e de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar, apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, dar cambalhotas, etc. Traços, sons, cores e formas. Então, o terceiro campo de experiência. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, a pintura, a modelagem, a colagem, a fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, eles se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria, tanto coletiva quanto individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam um senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencialize suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências. Quarto campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem.
As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos no seu corpo, olhar, postura corporal, sorriso, choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, descrições, narrativas elaboradas individualmente ou em grupo, e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com a relação à cultura escrita, ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário, escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. Viram? Isso aqui é importante, né? Para aqueles que acreditam que as crianças têm que sair da educação infantil lendo e escrevendo. Elas vão mergulhar, né? Essa imersão nessa cultura, ter acesso a essa cultura é direito delas, né? A gente não vai negá-las, mas elas vão vivenciar experiências da cultura oral, da cultura escrita, né? Experiências com a literatura, né? Mas no sentido de desenvolver um repertório, de desenvolver a sua atitude letrada, né, com relação a esse conhecimento, tá? As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, então, aqui, né, o educador, ele vai fazer a mediação dessa relação das crianças com os textos. Contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo, ampliação do repertório, né, de palavras, vocabulário e tudo mais. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc., propicia familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, diferenciação entre ilustração e escrita, aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita, que se revelam inicialmente em rabiscos e garatujas, e à medida que vão conhecendo letras em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão de escrita como um sistema de representação da língua. Tá? Então, aqui fica bem claro, né, o papel da leitura e da escrita para o currículo da educação infantil, né? Então, as crianças vão ter contato, vão mergulhar nesse mundo, né? O professor é o leitor, o professor é o escriba, né? Elas vão levantando as suas hipóteses, né? Mas esse processo, essa decodificação vai acontecer lá no ensino fundamental. E o quinto campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairro, cidade, e em tempos, dia e noite, hoje, ontem, amanhã. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, fenômenos atmosféricos, animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação. E o mundo sociocultural, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhecem, como vivem, em que trabalham essas pessoas, quais as suas tradições, seus costumes, a diversidade entre elas, etc. Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos,
contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, etc., que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses, consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Então, a gente vê algumas áreas do conhecimento presentes aqui nesse campo de experiência, né? Desde as ciências naturais, ciências sociais, a própria matemática, né? Então, ele acontece mesmo de forma bem interligada. Deixa eu só ver, porque já é 8h30, se está muito extenso, acho que não. Ah, não, dá para a gente finalizar aqui, só tem mais isso aqui, está acabando. Então, diante da contextualização acima, as diretrizes municipais de educação, juntamente com o planejamento referencial, necessitam de atualizações no âmbito de legislações educacionais para fundamentar os processos pedagógicos da educação infantil, partindo da legislação vigente, da Base Nacional Comum Curricular e do referencial do Estado do Paraná. A análise comparativa foi realizada, levando em consideração o que as diretrizes municipais de Araucária já contemplavam em sua totalidade, referente aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos campos de experiência para a educação infantil, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dispostos na BNCC, organizados para os 3 grupos que estão na BNCC. Bebês, que é de 0 até 1 ano e, agora não me lembro se é 7 meses, mas é alguma coisa assim. Crianças bem pequenas, né, que aí é a partir disso, né, quase 2 anos, ali até 3 anos, e crianças pequenas, que é 4 e 5 anos. O referencial do Paraná acrescenta os saberes e conhecimentos e vários tópicos ou subobjetivos, e ainda está dividido em 6 grupos de crianças por faixa etária, com o intuito de flexibilizar a preservação e adequação dos organizadores curriculares paralelos às diferentes realidades em que se encontram as unidades educacionais. Assim, os saberes e conhecimentos se desdobram de maneira mais efetiva para reforçar os objetivos da base, facilitando a compreensão dos mesmos e destacando como eixos estruturantes as interações e a brincadeira na proposta curricular, como já previsto no artigo 9º das diretrizes. Lembra que eu falei que eram 2 eixos estruturantes? Apareceram aqui, né? Brincadeiras e interações. Alguns itens foram apenas complementados, pois já constavam de forma sistematizada em nossa organização curricular. Outros foram substituídos e ainda houveram objetivos que foram reescritos. Para esta adequação curricular ainda, foi necessário suprimir partes do texto aproveitado do Estado, pois apresentavam muitas propostas de encaminhamentos e recursos que serão descritos no planejamento referencial do município. Até o presente ano 2019, o currículo da educação infantil do município está organizado da seguinte maneira: linguagem do mundo físico, social e natural, linguagem da expressão corporal, linguagem da arte, artes visuais, música, teatro e dança, linguagem oral, leitura e escrita e linguagem matemática. Na atual organização curricular do município, em conformidade com a BNCC, então essas linguagens passarão a ser denominadas campos de experiência, com a mesma nomenclatura da BNCC, o eu, outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, houve ali a adequação, né, da nomenclatura para a BNCC. Ainda os conteúdos apresentados no planejamento referencial do município de Araucária passarão a ser abordados com nova terminologia, saberes e conhecimentos, bem como os critérios serão substituídos por objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os documentos nacionais e estaduais vigentes. Então, aqui,
onde, né, no antigo dizia linguagens, agora campos de experiência, onde dizia conteúdos, saberes e conhecimentos, e onde dizia critérios, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Aí, planejamento referencial da educação infantil. Então, as linguagens, né, que a gente já leu ali no texto anteriormente, e a BNCC e o Estado, campos de experiência. Então, vamos ver como ficou o quadro. Então, o que eles trazem no quadro? Então, primeiro, o grupo etário, né, bebês 0 a 1 ano, o campo de experiência, saberes e conhecimentos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Onde tem código alfanumérico, é da BNCC, e aqui os desdobramentos, né, que foram criados, como ele explicou ali. Alguns pelo Estado, outros do Estado foram suprimidos, acrescentados, mudados, né, de acordo com a necessidade do município, né, do olhar do município, lembrando que o que está na BNCC tem que ser comum, né, então é mantido e pode ser acrescentado na parte diversificada, que foi o que eles fizeram aqui, tá? Então, saberes e conhecimentos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim ficou organizada a tabela. Só quero dar uma olhada aí por campo de experiência, nos grupos etários, como eles estão chamando. Então, ficou bebês. Deixa eu ver se eles usam alguma nomenclatura diferente. Aqui os campos de experiência. Crianças bem pequenas, a partir de 1 ano. Campo de experiência ainda, das crianças bem pequenas de 1 ano. Crianças bem pequenas, 2 anos. Ah, então tá, eles foram dividindo assim. Então, os bebês é só até 1 ano. Crianças bem pequenas, 1 ano. Crianças bem pequenas, 2 anos. Deve ser crianças bem pequenas, 3 anos. Aí, crianças pequenas, 4. E crianças pequenas, 5. É isso. Então, tá. Da educação infantil, a gente finaliza aqui, né, o principal. Deu para perceber ali que o município, né, se adequou integralmente à proposta da BNCC, né, e ao documento curricular do Estado, e aí, né, tá trazendo aí a sua proposta curricular, dialogando com esses documentos, tanto estaduais quanto nacionais. Pode falar, Marluce. Professora, só depois, eu fiz a impressão do material, só que meu material só veio de crianças bem pequenas, 3 anos. A pré-escola, 4 e 5 anos, não veio para mim, assim, né, na hora de imprimir. Então, eu esqueci de imprimir essa outra parte, mas até aqui, como eles dividiram, a educação infantil ficou até crianças bem pequenas, 3 anos. Tá, deixa eu até confirmar aqui, tá? Ok. Crianças bem pequenas, 3 anos. Porque eles são obrigados a atender a pré-escola, né? Então tem que ter. Deixa eu ver onde ele termina aqui. A Simone está falando que a página 822. 922? 822. 800. Ih, pulei já, então. 822 é o quê, Simone? 4 anos. 4 anos. Ah, tá. Então o meu é que... Então, o teu que faltou a impressão, então. Então, a pré-escola, eu fiquei só com a creche. E na página 858, crianças pequenas, 5 anos. 5 anos. Aqui, ó, agora que eu achei aqui, crianças pequenas, 5 anos. Isso mesmo. Obrigada, Simone. Nada. Então, tá. Mais alguma dúvida com relação à educação infantil? É isso? Prof. Oi, pode falar, Simone. Uma dúvida. Então, aqui pelo currículo de Araucária, então, eles dividiram tudo separadinho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não fez aquele geral como a gente já viu, né? De 1 a bebê, de 0 a 1 e 7 meses, isso, né? Isso. E os municípios, eles têm autonomia para isso, tá? Até muitos usam outras nomenclaturas, assim, pré-1 e pré-2. Lá em Joinville era primeiro e segundo período, né?
só dando um exemplo da pré-escola, maternal, berçário, tá? Então, não tem problema, assim, né? A base não quis instituir uma nomenclatura, né? Eles trazem o documento organizado ali nesses 3 grupos etários e os municípios têm autonomia de trabalhar com aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com esses grupos etários, dando a nomenclatura que achar, né, que já tinham, ou que achar mais pertinente, tá? Isso mesmo, professora. Só interrompendo, lá no Maranhão, Jardim 1, Jardim 3. Uhum. Então, tem autonomia para estar adotando a nomenclatura, mas seguindo ali o documento curricular, né, de acordo com a BNCC. Só ficar atento ali, talvez, numa questão que eles coloquem de acordo com o currículo ou com a BNCC, porque daí em um tá de um jeito e ali eles separaram. Não sei se teria uma questão assim, né, mas como eles gostam, né, meio que olhar bem o currículo. Então, a gente já sabe, né, que eles chamam, porque assim, a BNCC, se eu não me engano, eu acho que os bebês é 1 ano e 7 meses, tá? Deixa eu até olhar. Eu acho que é 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e 8, 1 ano e 7, mas eu acho que é 1 ano e 7. 1 ano e 7, Aí, como ficou assim, meio no meio ali, né? Eles chamaram a partir de 1 ano de crianças bem pequenas, porque as crianças bem pequenas contemplam, né? A metade do grupo bebê e outra metade, né? Depois, com 1 ano e 8 meses, já passa a ser considerada do grupo etário de crianças bem pequenas. Então, eles decidiram assim. Lá em Joinville, vou falar que é onde eu tinha maior experiência, eu trabalhei, né, muitos anos na educação infantil lá. A gente chamava de berçário 1 e berçário 2. Então, berçário 1 era até 1 ano, aí de 1 a 2 anos era berçário 2. Aí depois, de 2 anos a 3 era maternal 1, de 3 até antes de completar 4 ali, maternal 2, daí a pré-escola era 1º e 2º período, né? Mas aí, na organização curricular, a gente deixou berçário 1, berçário 2 para bebês, maternal 1, maternal 2 para bem pequenas e 1º e 2º período para os objetivos ali da pré-escola, né? Mas os municípios, eles têm autonomia para estar criando as suas nomenclaturas, desde que o currículo seja cumprido ali, né, dentro daquelas faixas etárias, tá? Lembrando, vocês vão assistir, eu já falei 1000 vezes aqui nas outras aulas, né, mas para a educação infantil também é assim, o currículo segue a lógica do espiral, né, então são conhecimentos ali que são trabalhados, né, de forma contínua, e com o objetivo de ir aprofundando, até porque, até os 3 anos, a criança não tem a obrigatoriedade de frequentar a educação infantil, tá? A obrigatoriedade é a partir dos 4. Aí, tudo aquilo que, sei lá, que é trabalhado lá, né, de 0 a 3, aí a criança de 4 vai perder? Não, aquilo continua, né, é um conhecimento que vai e volta de acordo ali com, mas sempre trabalhado de acordo com a faixa etária, com o desenvolvimento, né, e as necessidades daquela faixa etária, é claro, mas é um conhecimento trabalhado ali de forma espiral, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, vou parar a gravação. Não. Beleza, mas é isso aí, podem perguntar e depois surgir outras coisas, mandem no grupo lá, tá? Assistam os vídeos da BNCC